A paz do Senhor. Amém! Amém! Hoje nós vamos aprender sobre a história de Esther. Vocês conhecem quem foi Esther? Conhece, mais ou menos? Mais ou menos. Então a gente vai lembrar hoje. Esther foi uma serva do Senhor, uma jovem que da época do povo de Israel. Só que nessa época de Esther, eles moravam na Pérsia. E lá na Pérsia, tinha um rei. Dá pra todo mundo ver? Tinha um rei que morava no castelo. E o nome desse rei era Assuero. Deu pra ver? Deu pra ver? E era o rei Assuero. E Esther vivia com o seu primo, Mardoqueu. E Mardoqueu criava Esther como uma filha. E Mardoqueu ensinava para Esther os ensinamentos do Senhor. E tudo que Mardoqueu ensinava, Esther aprendia. Tudo que ele instruía, ela guardava. Tudo que ele ensinava do Senhor para ela guardava. E aí, só que o que aconteceu? Um certo dia, o rei Assuero, ele foi em busca de uma nova esposa, uma nova rainha. E Esther foi escolhida, Esther foi escolhida para ser essa nova rainha do rei Assuero. Olha lá. Aí ela foi morar lá no castelo. Porque Esther Assuero achou graça aos olhos de Esther. Achou Esther uma mulher muito bonita e assim escolheu Esther para casar com ela. Era uma pessoa formosa e igual fala na Bíblia. E ali Esther foi morar no palácio. E todos os dias Mardoqueu, que era o primo dela, ele... Deu pra ver, Isabela? Todos os dias Mardoqueu ia lá no pátio do palácio ver como é que estava Esther. Conversava com Esther todos os dias. Só que chegou um certo dia... Alguém sabe o que aconteceu com o povo? Alguém sabe? Alguém lembra? Não? Quase. Um certo dia, o que aconteceu? Existia uma pessoa que era de confiança do rei, chamado Amã. Amã. Ele morava dentro do palácio, ali no palácio também. Ele era uma das pessoas que o rei confiava muito. Só que Amã não gostava do povo de Israel. Ele não gostava dele. E aí Amã chegou para o rei e contou mentiras para o rei falando que o povo estava desobedecendo. E aí o rei fez um decreto. E naquele decreto, o povo judeu ia sofrer. E aí, então, Mardoqueu foi para Esther e falou: Esther, você precisa entrar na presença do rei para interceder por nós. Você precisa ir falar com o rei, porque senão o nosso povo vai sofrer. E o povo de Israel ali já estava muito triste, estava pedindo ao Senhor misericórdia. E aí, só que Esther ficou com muito medo. Por quê? Naquela época, não podia entrar de jeito nenhum na presença do rei. Só se o rei convidasse. Isso mesmo, Pedro. A pessoa só podia entrar se o rei chamasse. Não podia entrar de jeito nenhum. Então Esther ficou com medo. Esther temeu naquele momento. E aí, Mardoqueu falou: Esther, se você não for, vai vir socorro para Israel de outra forma. E aí Mardoqueu falou: Esther, você tá no palácio como um instrumento nas mãos do Senhor para livrar o povo, para ser usada pelo Senhor para livrar o nosso povo. Então, Esther, lembra que a tia falou lá no início que Esther era obediente, que Esther ouvia o que Mardoqueu ensinava? Então, aí ali Esther falou: então eu vou. Só que Esther falou: então você e o povo vão fazer 3 dias e 3 noites de jejum e oração. E eu, aqui no palácio, vou fazer também. Então eles passaram 3 dias e 3 noites orando ao Senhor e jejuando. Não comiam nem bebiam. Porque ali eles estavam intercedendo para quando ela entrasse na presença do rei, não viesse a acontecer nada com ela. E vocês sabem o que aconteceu com Esther quando ela foi para a presença do rei? Alguém lembra? Não? Esther, o rei Assuero. Esther e o rei Assuero. Quando Esther chegou no pátio, o rei já viu Esther de longe. E estendeu o cetro para ela, um cetro de ouro, estendeu para ela e mandou ela entrar e falou: Esther, rainha Esther, qual é a tua petição? Até metade do reino posso te dar. Então ali Esther ficou muito feliz, viu que o período deles de oração e jejum, o Senhor honrou. E ali, Isabela, sabe o que aconteceu? Ali naquele momento, o rei, ele atendeu ao pedido de Esther que livrasse o povo,
porque o povo poderia sofrer por causa de Amã. E ali do decreto, o rei, ele atendeu o pedido de Esther e o povo de Israel foi livre. Então, ali o povo glorificou muito ao Senhor, agradeceu, porque o período deles de oração e jejum serviu e foi para um momento de glorificação depois, porque o povo foi livre, ficou livre de toda a ação que estavam contra aquele povo. E também para nós hoje, o que mostra também a vida de Esther é um exemplo para nós, porque Esther ficou com medo, não ficou? Lembra que a tia falou que Esther ficou com medo? Mas ela deixou de orar? Não. Ela buscou o Senhor, não buscou? Ela buscou o Senhor e falou, nós temos que orar, nós temos que usar dos meios de graça. Ali eles usaram o meio de graça. Jejum não é um meio de graça? Oração é um meio de graça. Eles usaram de jejum e oração para pedir ao Senhor, interceder ao Senhor. Da mesma forma somos nós. Quando a gente passa por dificuldades, a gente precisa de uma resposta do Senhor, o Senhor tem à nossa disposição os meios de graça, jejum, oração, madrugada, para que a gente possa depositar aos pés do Senhor todos os nossos medos, para que o Senhor nos responda. E da mesma forma que o Senhor respondeu Esther, o Senhor mudou? Nosso Deus mudou? Não, nosso Deus é o mesmo, não é? Nosso Deus é o mesmo. Então, da mesma forma que nós temos que continuar buscando ao Senhor para que assim nós possamos entrar na presença do Senhor e que o nosso Rei Jesus possa nos receber, não é? Amém? Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor.